O Ricardo Saravia ou Saraiva? Não sei. Ele pede que eu repita a explicação a respeito da diferença entre pensar uma pessoa e pensar numa pessoa. Se você pensa numa pessoa, você pensa algo dela, você pensa algum aspecto, alguns aspectos dela. Por mais complexos que sejam, não abarcam a pessoa toda de maneira alguma. Esse aspecto só tem alguma validade, alguma realidade para você, porque você sabe que eles estão encaixados dentro de uma pessoa real que transcende infinitamente esse círculo que você está pensando dela. Se você, por um instante só, você imaginasse que a pessoa se constitui só daquilo que você está pensando, ou do que você sabe dela, ela cessaria de existir como entidade independente e se tornaria um estado de consciência seu. Então seria um produto da sua mente e você estaria sozinho pensando num ente inexistente que é constituído apenas de estados internos seus. Então, a validade de tudo o que nós pensamos e sabemos a respeito de outras pessoas baseia-se inteiramente na certeza que você tem de que cada uma delas é um eu substantivo que existe fora e independentemente de você. Se você suprimir isto, então tudo se transforma num teatro mental. E pensar em pessoas é apenas vivenciar estados subjetivos dentro de você mesmo. Você estaria na mais absoluta solidão, no estado solipsístico. Tá certo? Então, no entanto, nós sabemos que essas outras pessoas estão ancoradas na realidade, que elas têm um eu substantivo. Não é isso? E isto não depende da sua presença ou ausência física momentânea. Né? Pessoas, vamos dizer, que existiram em outras épocas e das quais você só sabe aquilo que você pode ler a respeito delas ou que outros relataram delas, vamos dizer, esses pontos que você fica sabendo também só têm validade porque você sabe que as pessoas existiram substantivamente e que, na sua totalidade, no seu verdadeiro ser, elas tinham muito mais do que isso. Por exemplo, você imagina assim, todos os processos fisiológicos e neurofisiológicos necessários para que a pessoa continue existindo no tempo. Esses processos nunca foram interrompidos. Desde que a pessoa nasce até que morre, eles são contínuos. Né? Então, se parar os batimentos cardíacos, ou se parar o funcionamento do cérebro, a pessoa morre. Então, como que você poderia pensar todos os processos fisiológicos de uma pessoa, desde que ela nasce até que ela morre? Você não pode, isso é impensável. E, no entanto, você sabe que isso existe. Você sabe que a pessoa, se a pessoa está viva, é porque os processos continuaram. Não pararam um minuto sequer. Não é isso? Então, esta continuidade existencial, mesmo considerada só do ponto de vista físico, é o elemento fundamental para que você saiba que a pessoa é real e não um produto da sua consciência. E, no entanto, tudo isso é inacessível ao seu conhecimento. Conhecimento mental. Mas por baixo do conhecimento mental você tem o quê? Você tem a certeza da presença substantiva. O conhecimento por presença, ele não é pensável, mas ele é a coisa mais óbvia do mundo. Ele está presente em tudo. Ele está embaixo de tudo que nós pensamos. Só que ele não é um estado de consciência, não é um conteúdo do seu pensamento. Ele é uma situação real, existencial, que você só pode admitir. E esse admitir significa saber que não foi feito por você. Saber que você é apenas um dentro de uma infinidade de existentes. Tá certo? Então aí você passa do plano, vamos dizer, do mero conhecimento, do plano do pensamento, para o plano do fato. E esta justamente é a diferença que vai aparecer num segundo exemplo aqui, que também vem através de uma pergunta do Alexandre Augusto Pérez. O padre Paulo Ricardo, em seu site, diz que a filosofia consegue investigar até um determinado ponto sobre o ser humano, no sentido teleológico, mas a partir daí não consegue, e a escatologia caminha para além desse ponto, partindo da revelação divina. Bom, então você não pode esquecer o seguinte: tudo o que nós, na ciência, na filosofia e tal, podemos fazer são obter conteúdos do nosso pensamento de modo a fazer com que eles sejam adequados à realidade existente. Mas a revelação divina não é um pensamento que nós temos, não é uma doutrina, ela é um fato. Então, ela é um fato que está presente, assim como o universo físico está presente. Não é um conteúdo do nosso pensamento. Então, vamos dizer, do ponto de vista universitário ou disciplinar, nós dizemos, olha, aqui nós temos a faculdade de filosofia, ali nós temos a faculdade de teologia. Tá certo? Mas,
substantivamente, essas coisas não estão no mesmo plano. Claro que a teologia, enquanto disciplina praticada por homens, está mais ou menos no mesmo plano da filosofia, mas o conteúdo dela, que é a revelação divina, é o próprio universo, é a própria realidade universal. Então não é um conteúdo de pensamento. Embora chegue para nós sob a forma de uma doutrina elaborada por homens, né, então ela não está no mesmo plano, porque você está confrontando, vamos dizer, aí, um conjunto de pensamentos, de elaborações teóricas humanas, com o próprio fato brutal da existência. Tá entendendo? Então, nós, como disse São Tomás aqui, nós falamos através de palavras. Deus fala através das palavras e dos fatos. Que fatos? A totalidade deles. Né? Então, é claro que essas coisas não estão no mesmo plano. Né? Então, e se você pensar bem, o que constitui a revelação divina? É aquilo que está na Bíblia e no Evangelho? Fala, não, meu filho. Isso aí veio muito depois. A primeira revelação divina foi a própria criação. A totalidade do cosmos existente. Né? Então, como é que você vai colocar isso no mesmo plano de uma teoria humana? Fala, não dá. A finalidade da nossa teoria é nos adequar a isto. Né? E não tentar, vamos dizer, equacionar duas doutrinas no mesmo plano. Então, também é claro que acontece que muitas vezes, vamos dizer, a pessoa do teólogo pode assumir, vamos dizer, um papel até abusivo nisso aí. Tá certo? Porque ele vai pegar a sua teologia pessoal e investi-la da autoridade da própria revelação divina. Isso aí, todo mundo está cheio de teólogo que fez isso. E por isso mesmo que eu considero a teologia uma disciplina perigosa, né? Até certo ponto. Porque, vamos dizer, a revelação divina, ela é o próprio tecido da realidade. Né? É Deus falando através dos fatos. Mas a interpretação que um teólogo em particular faz disso não é a mesma coisa. Né? Então, mas também não quer dizer que os filósofos não possam ser afetados da mesma doença. Todos podem. O filósofo apenas deve ter a consciência de que ele não está falando em nome da revelação divina, mas apenas das suas parcas luzes. Não é isso? E o teólogo, se fala em nome da revelação divina, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Né? Não é qualquer especulação teológica que vale, senão até a teologia da libertação valeria alguma coisa.